95% do território da Arábia Saudita é composto inteiramente por desertos áridos, onde a precipitação pluviométrica é praticamente inexistente. Por que uma nação cercada por areia investiria bilhões na construção de um sistema de entrega de água em aço a partir do Mar Vermelho? Aparentemente, a escassez extrema tornaria a vida urbana impossível em larga escala. Mas, sem essa rede monumental de infraestrutura, a sustentação de toda a população e o desenvolvimento industrial seriam tecnicamente inviáveis, transformando o oceano na única fonte de sobrevivência perene. Bilhões de litros de água salgada são captados diariamente por complexos de dessalinização de proporções colossais. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente processa o líquido bruto, enquanto o processo está apenas ganhando velocidade para a próxima etapa. Pode-se notar como bombas de alta pressão impulsionam o fluxo através de uma rede de tubulações que se estende por milhares de quilômetros através das dunas. Vê-se como as estruturas de aço serpenteiam pela paisagem desértica, transportando o recurso vital para o interior do país. Depois, fica mais complexo. A conversão da água salina em água doce para consumo humano, agricultura e operações fabris exige um controle técnico rigoroso. À primeira vista, o transporte de fluidos por longas distâncias parece simples, mas na prática, a engenharia necessária para vencer o relevo e a corrosão exige precisão absoluta. O metal se deita em extensões contínuas sob o sol escaldante, mantendo a integridade estrutural contra pressões internas massivas. Tudo só se complica com a necessidade de manter o fluxo constante para cidades inteiras sem interrupções. Sensores monitoram a vazão e a pureza em cada segmento dessa artéria tecnológica invisível. A operação desses dutos de aço representa um marco na gestão de recursos hídricos em ambientes extremos. Transição para o próximo nível. O sistema opera de forma automatizada para garantir que o suprimento chegue aos centros urbanos e campos de cultivo com eficiência máxima. O fluxo purificado percorre o caminho metálico cruzando o horizonte desértico de forma ininterrupta. O material segue adiante pela cadeia de distribuição nacional. 37 milhões de pessoas habitam o território da Arábia Saudita, onde a quase totalidade da população segue os preceitos do Islã. Por que a distribuição demográfica é tão desigual nessas terras? À primeira vista, a ocupação parece aleatória, mas na prática, a maioria dos habitantes está densamente concentrada ao longo da costa do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. O vasto interior do país permanece como um deserto quase inabitado, onde o vazio domina a paisagem. Mas isso é apenas o começo da complexidade logística desta região. A Arábia Saudita detém 40 trilhões de litros de petróleo sob seu solo, o recurso que o mundo mais deseja. Entretanto, a natureza impõe um equilíbrio severo entre riqueza mineral e escassez hídrica. Pode-se notar como o país é forçado a investir bilhões de dólares para garantir a produção de cada gota de água doce. Depois fica mais complexo, pois o ambiente desafia a sobrevivência humana diariamente. A precipitação anual média permanece abaixo de 100 milímetros, enquanto as temperaturas durante o verão excedem regularmente os 45 graus Celsius. Para permitir a vida sob tais condições extremas, o governo construiu um sistema nacional de tubulações de água que atravessa o território. Vê-se como a rede utiliza tubos de aço carbono de alta resistência, com especificações técnicas idênticas às empregadas na indústria de petróleo e gás. O processo está apenas ganhando velocidade com a expansão constante dessa infraestrutura. Os custos de construção atingem a média de 3 milhões de dólares por cada quilômetro de tubulação instalado. Esse valor não inclui o investimento em estações de bombeamento de reforço ou nas plantas de dessalinização de tecnologia avançada. Cada uma dessas unidades industriais pode custar dezenas de milhões de dólares para ser plenamente operacionalizada. Mas de onde este sistema de dutos retira seu volume hídrico? Eles recorrem ao Mar Vermelho como uma fonte quase inesgotável para o abastecimento. Por que a água do mar não pode ser utilizada de forma direta na agricultura ou no consumo humano? A água marinha contém cerca de 3,5% de sal em sua composição química.
Esse nível de salinidade a torna imprópria para a irrigação ou para a ingestão direta. Por essa razão, a tecnologia de dessalinização foi desenvolvida e implementada em escala monumental. À primeira vista, o processo parece simples, mas na prática ele exige um controle rigoroso de parâmetros físicos. Esta tecnologia garante à Arábia Saudita um suprimento praticamente ilimitado de água, utilizável para todas as suas necessidades. O sistema de tubulações transporta o líquido de gigantescas usinas de dessalinização posicionadas estrategicamente na costa. Pode-se notar como o equipamento gradualmente processa o volume bruto sob pressões elevadas. E isso ainda não é o limite da capacidade produtiva dessas instalações. 7 milhões de litros de água do mar são convertidos em água potável todos os dias por cada uma dessas plantas industriais. Este processo de transformação consome uma quantidade massiva de energia para separar os minerais do solvente líquido. O equipamento opera sem interrupções, garantindo que o fluxo não cesse nas artérias de aço do país. Assim, a água purificada segue adiante pela cadeia de distribuição nacional. 1.800 milímetros. Este é o diâmetro exato das chapas de aço carbono de alta resistência que formam a base das adutoras transnacionais. Por que utilizar esse material específico em vez de ligas mais leves? Aparentemente, chapas comuns poderiam ser moldadas com menos esforço técnico, mas apenas o aço carbono de alta densidade suporta a pressão contínua de bombeamento, os impactos mecânicos da instalação subterrânea e os ciclos térmicos extremos das regiões desérticas. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as placas retangulares de aço são cortadas em dimensões pré-calculadas com rigor milimétrico. O equipamento gradualmente alimenta essas chapas em uma calandra de múltiplos eixos, onde rolos pesados exercem pressão descendente. Vê-se como o aço se curva passo a passo até que as duas extremidades se encontrem, transformando a geometria plana em um cilindro bruto. Depois fica mais complexo. 25 milímetros é a espessura quase total das paredes dessas tubulações, antes de seguirem para a soldagem longitudinal. Por que a temperatura da costura de solda é reduzida imediatamente após a união? O calor residual poderia comprometer a integridade estrutural do metal se não fosse controlado. Por isso, cada tubo atravessa uma linha de resfriamento de fluxo de água direto, estabilizando as propriedades físicas do material. Nesta etapa, não termina. À primeira vista, o desbaste das bordas parece uma correção puramente estética, mas na prática é uma exigência de precisão geométrica. Esmerilhadeiras industriais removem rebarbas em todos os cantos e arestas, garantindo que não existam irregularidades na superfície. As lâminas giram sem parar, enquanto preparam as extremidades com soldas de chanfro chanfradas. Tudo só se complica. 12 metros é o comprimento padrão de cada seção individual de tubulação produzida na unidade. Esta dimensão específica foi projetada para reduzir o número total de soldas em campo, mantendo a viabilidade logística para o transporte em carretas. O projeto permite que os tubos mantenham selos de pressão herméticos e estabilidade estrutural permanente após a instalação em rotas transcontinentais. Transição para o próximo nível. O equipamento gradualmente move os tubos finalizados para um pátio de armazenamento externo a céu aberto. Pode-se notar como as peças são empilhadas por lotes e marcadas com códigos de rastreamento claros para o controle logístico rigoroso. Guindastes ou empilhadeiras de alta capacidade elevam as seções sobre veículos de transporte especializados. O metal se deita em camada uniforme sobre as carrocerias, onde é fixado com cintas de alta tensão para evitar deformações durante o trajeto. Centenas de quilômetros separam a fábrica do canteiro de obras definitivo no deserto ou em áreas remotas. O processo de deslocamento termina apenas quando as seções são posicionadas diretamente ao longo da rota da tubulação. Ali, as equipes de campo realizam a soldagem final,
unindo as extremidades preparadas para formar a linha contínua. O fluxo de componentes segue adiante pela cadeia de montagem. 40 metros de largura. Essa é a dimensão exata do corredor de construção preparado para viabilizar o avanço contínuo das operações no deserto. O processo de instalação tem sua gênese em grandes pátios de estocagem estrategicamente posicionados ao longo da rota, onde seções de tubos de aço totalmente fabricadas são agrupadas por diâmetro, comprimento e sequência lógica de montagem. Equipes de engenharia realizam inspeções visuais terminais, verificando minuciosamente o alinhamento retilíneo dos dutos, a integridade do revestimento e as marcações de identificação obrigatórias. Por que a organização rigorosa nestas áreas de transição é considerada o pilar da obra? À primeira vista, parece apenas uma etapa logística de armazenamento, mas na prática, essa ordenação é o que sustenta o fluxo de trabalho ininterrupto e mitiga erros fatais sob o calor extremo do ambiente desértico. A eficiência operacional depende da eliminação de atrasos na cadeia de suprimentos de materiais. Simultaneamente, equipes de topografia estabelecem a trajetória precisa da tubulação através das dunas. Utilizando sistemas de posicionamento global, estações totais de alta precisão e processamento de dados de terreno, o alinhamento é demarcado diretamente no solo com estacas e tinta invisível de alta visibilidade técnica. Pode-se notar como o equipamento gradualmente mapeia o solo para garantir que a linha siga pelo caminho mais estável, evitando zonas de areia movediça e áreas suscetíveis à erosão severa. Mas isso é apenas o começo. Para redes que se estendem por centenas de quilômetros, a precisão do roteamento é o fator determinante para a integridade estrutural de longo prazo. Antes que a abertura das valas seja iniciada, o canteiro de obras precisa ser totalmente limpo e nivelado para permitir que o maquinário pesado opere sem oscilações. Estradas de acesso temporárias são abertas de forma paralela ao eixo do duto, para acomodar o fluxo de caminhões, escavadeiras e unidades móveis de soldagem. No ambiente árido, a preparação do local exige medidas rigorosas de controle de poeira e estabilização de areia para preservar a visibilidade e a segurança dos operadores. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta etapa fundamental assegura que toda a construção transcorra sem interrupções mecânicas. Assim que a rota é finalizada, escavadeiras de esteira de grande porte iniciam a abertura da trincheira, seguindo a marcação topográfica. A vala é escavada com largura e profundidade milimétricas, criando o espaço necessário para o assentamento e o posterior reaterro. O solo removido é classificado imediatamente no local da extração. Materiais adequados são retidos para o fechamento da vala, enquanto detritos incompatíveis são removidos da frente de serviço. Manter a profundidade e o alinhamento constantes é vital para evitar deformações estruturais ou desalinhamentos após a instalação definitiva. Em trechos específicos que atravessam terrenos montanhosos e escarpados, o uso de explosivos torna-se obrigatório para esculpir valas diretamente na rocha matriz. Engenheiros perfuram poços de detonação e posicionam cargas controladas que são acionadas em sequência para fraturar a rocha ao longo do plano de projeto. Vê-se como a detonação fragmenta o material sólido, criando largura e profundidade suficientes para alojar o duto com segurança. Depois, fica mais complexo. Este método permite que a construção avance através de paisagens extremas, mantendo a tubulação enterrada e protegida contra tensões externas. Após a conclusão da escavação, o duto não é depositado diretamente sobre o fundo irregular da vala. Uma camada de material selecionado, geralmente areia fina ou solo peneirado, é espalhada uniformemente para criar um berço de assentamento técnico. Esta camada distribui as cargas de compressão de forma homogênea e reduz os pontos de concentração de tensão na parede do aço. O leito é nivelado e levemente compactado para atingir a elevação exata exigida pelo projeto de engenharia. Em terrenos de solo seco e solto, este passo é crucial para a estabilidade geotécnica de longo prazo. Seções de tubos com 18 metros de comprimento são selecionadas para reduzir drasticamente o número de soldas de campo,
embora isso eleve as exigências de transporte e içamento. O processo de instalação avança a um ritmo médio de 1,5 km por dia. No local da união, um grampo hidráulico de alinhamento interno é posicionado na junta e expandido com sapatas de fixação de 360 graus. Este mecanismo mantém as duas seções perfeitamente concêntricas e alinhadas durante a execução do passe de raiz da solda. Tudo só se complica com a escala da operação. 80 profissionais e dezenas de máquinas especializadas operam uma linha de soldagem automatizada capaz de concluir até 150 juntas por dia em tubos de 42 polegadas. Assim que a soldagem é finalizada, cada junta é submetida a uma inspeção ultrassônica automatizada para garantir a ausência total de defeitos internos. A equipe de revestimento realiza então um jateamento abrasivo para limpar a superfície metálica e aplica uma resina epóxi líquida de múltiplos componentes. Vê-se como o material se deita em camada uniforme, formando uma vedação durável antes que o duto seja submerso na trincheira. Tratores laterais de esteira, conhecidos como side booms, são utilizados para baixar os tubos montados na vala de forma coordenada. Múltiplas máquinas operam em sincronia ao longo da linha, cada uma levantando uma seção da coluna de tubos com cintas acolchoadas e cabos de aço para preservar o revestimento. A coluna é elevada de forma equilibrada e mantida suspensa enquanto as máquinas se deslocam lentamente pela borda da escavação. A coordenação precisa entre os operadores impede torções ou o contato acidental com as paredes laterais da vala. Pode-se notar como o duto é descido gradualmente, centímetro por centímetro, até repousar no centro da trincheira sobre o berço preparado. Durante este movimento, topógrafos monitoram continuamente a elevação, a retidão e a curvatura natural para garantir que nenhuma tensão residual seja introduzida na estrutura. Este método permite um posicionamento rápido e altamente controlado, sendo ideal para as longas extensões retas das planícies desérticas. Transição para o próximo nível. Após o posicionamento final, a trincheira é reaterrada em múltiplas camadas sucessivas de solo. A camada inicial consiste exclusivamente de material fino para proteger o revestimento contra impactos, seguida pelo solo original previamente escavado. Cada nível é compactado mecanicamente para atingir a densidade de projeto, minimizando assentamentos futuros que poderiam comprometer a tubulação. Em condições onde a estrutura do solo é afetada pelo vento e por variações térmicas extremas, a compactação correta é o fator crítico para a longevidade do sistema. O material segue adiante pela cadeia de proteção e estabilização final. 600 mil toneladas de água salgada são captadas diariamente para alimentar o complexo sistema de dessalinização. Por que a captação direta do oceano aberto é a etapa inicial e mais estratégica de todo o ciclo? Aparentemente não é complexo extrair água do mar, mas na prática, a criação de um fornecimento ininterrupto e estável exige que as linhas de sucção suportem correntes marítimas brutais sem qualquer oscilação. Essa estabilidade primária garante que a planta receba matéria-prima constante para o processamento térmico ou por osmose. Instalações de grande escala exigem que as linhas de entrada sejam posicionadas em alto mar, com auxílio de embarcações especializadas. Vê-se como equipes de instalação alinham cada seção cilíndrica com precisão milimétrica antes de iniciar a descida controlada. Guindastes de carga pesada, operando a partir de balsas estabilizadas ou plataformas costeiras, sustentam o peso das estruturas enquanto elas mergulham na coluna de água. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os segmentos individuais são conectados de forma sequencial à medida que a tubulação se estende em direção à linha costeira. O equipamento gradualmente forma um conduto contínuo e hermético, projetado especificamente para operar sob uma carga hidráulica constante e implacável. Depois, fica mais complexo. A câmera desliza ao longo das juntas de vedação, onde a integridade da conexão determina a pressão interna de todo o sistema. Alinhamento de precisão é o requisito técnico absoluto durante esta fase de montagem subaquática.
Mesmo desvios mínimos de poucos centímetros podem comprometer a eficiência do fluxo de longo prazo e causar desgaste prematuro nos componentes internos. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada milha de tubulação deve resistir à corrosão química e à pressão física exercida pelas massas de água em movimento. Engenheiros reforçam a linha de entrada com quadros de suporte estrutural de alta resistência assim que a montagem básica é concluída. As peças metálicas são ancoradas de forma definitiva ao leito marinho por meio de estacas e pesos de concreto que impedem qualquer deslocamento lateral. Vê-se como os mergulhadores e robôs submarinos finalizam a fixação dos suportes contra o solo oceânico. Tudo só se complica com o aumento da profundidade, exigindo torque específico em cada parafuso de fixação. O sistema de captação atinge sua configuração final, estabelecendo a base para o transporte do líquido para o interior. O fluxo de água bruta começa a circular de maneira uniforme através da estrutura recém-instalada. O caminho do recurso natural segue adiante pela cadeia de produção de forma segura. 15 milhões de litros por dia. Esta é a capacidade massiva de processamento que uma tubulação de 63 centímetros de diâmetro consegue sustentar continuamente. O processo de dessalinização tem seu início físico na captação da água marinha por meio de dutos que se estendem por centenas de metros mar afora. Grades de entrada instaladas na extremidade dessas linhas funcionam como a primeira barreira contra detritos flutuantes e organismos marinhos. Por que a água é captada tão longe da costa? Aparentemente, a proximidade com a praia facilitaria o bombeamento e reduziria custos, mas na prática, a captação em águas mais profundas garante um suprimento mais limpo e com menor variação térmica, protegendo a vida marinha costeira de ser sugada para o sistema de filtragem. A vazão ultrapassa 10 mil litros por minuto, enquanto bombas de alta potência impulsionam o fluxo em direção à planta industrial. Pode-se notar como a estrutura de captação lida com a entrada inevitável de pequenos peixes, caranguejos e águas-vivas que tentam penetrar no sistema. Mas isso é apenas o começo. Uma tela de proporções gigantescas bloqueia qualquer partícula ou ser vivo que possua diâmetro superior a 4,5 milímetros. O equipamento gradualmente direciona o fluxo para peneiras ainda mais finas, onde as partículas sólidas remanescentes são retidas com precisão mecânica. Mesmo após a remoção dos organismos macroscópicos, a água permanece saturada com sedimentos em suspensão. A solução técnica reside na filtragem por gravidade, realizada em tanques profundos, preenchidos com camadas sobrepostas de areia. Vê-se como a água desce lentamente através do leito filtrante, onde os espaços entre os grãos de areia são tão reduzidos que apenas o líquido consegue atravessar. Os sedimentos ficam aprisionados na estrutura mineral, enquanto a areia se move de forma contínua, em direção oposta ao fluxo da água. Depois fica mais complexo. Embora o aspecto visual da água melhore drasticamente, ela ainda carrega partículas microscópicas menores que a espessura de um fio de cabelo humano. Palhetas de grandes dimensões agitam o volume de água, enquanto a planta introduz hipoclorito de sódio para desinfecção e cloreto férrico como agente coagulante. O coagulante força a união dos resíduos finos em aglomerados maiores chamados flocos, que ganham peso e se depositam no fundo dos tanques. O processo está apenas ganhando velocidade. A filtragem por cartuchos constitui a última linha de defesa antes do sistema de osmose reversa. No interior de carcaças de aço, múltiplos cartuchos feitos de camadas de fibras comprimidas possuem poros de apenas 1 a 5 microns de tamanho. À primeira vista, a água parece cristalina antes desta etapa, mas na prática, os micro-organismos e partículas finas são retidos nas paredes das fibras enquanto o líquido flui para o centro do cilindro. Engenheiros monitoram a saturação desses elementos e realizam a substituição periódica para manter a eficiência operacional em seu nível máximo. A etapa subsequente enfrenta o desafio físico de separar os íons de sal, que estão fortemente ligados às moléculas de água por atração eletrostática. Para romper essa ligação molecular, o sistema deve aplicar uma pressão mecânica extremamente elevada sobre o fluido.
tudo só se complica. O conceito da osmose reversa exige a aplicação de uma força superior à pressão osmótica natural, obrigando a água a atravessar uma membrana ultrafina enquanto o sal e as impurezas minerais são rejeitados. Bombas centrífugas de alta potência são responsáveis por gerar essa energia hidráulica necessária para o processo. Cada estágio do conjunto de bombeamento eleva a pressão de forma gradual e controlada, através de fases sucessivas de compressão. Pode-se notar como o ponteiro dos medidores sobe até atingir 60 bar, o que equivale a 60 vezes a pressão atmosférica terrestre. Essa força é suficiente para desassociar o sal da água no nível molecular. E isso ainda não é o limite. Após a primeira passagem pelas membranas, a água está quase livre de sal, porém, ainda contém íons residuais e microminerais indesejados. O fluxo é então direcionado para um segundo estágio de osmose reversa, onde membranas ainda mais densas operam sob uma pressão ligeiramente inferior. Esta fase reduz a condutividade elétrica da água a níveis mínimos, removendo os íons remanescentes e alcançando um estado de purificação absoluta. Transição para o próximo nível. O líquido resultante possui uma pureza quase perfeita, mas carece de equilíbrio químico para o consumo humano ou transporte. O pH precisa ser balanceado através da adição controlada de soluções ácidas ou agentes estabilizadores para atingir a faixa de segurança biológica. Além disso, como a dessalinização remove minerais essenciais, o processo de remineralização introduz quantidades exatas de cálcio e magnésio na composição. Isso melhora o sabor, aumenta a alcalinidade e torna a água quimicamente estável para a rede de distribuição. A água tratada é finalmente encaminhada para áreas residenciais na Arábia Saudita por meio de uma infraestrutura moderna de tubulações. Contudo, o custo energético e técnico dessa operação é elevado, atingindo cerca de $5 por metro cúbico. Esse valor representa um contraste significativo com os custos praticados nos Estados Unidos, onde o fornecimento pode custar apenas algumas dezenas de centavos pela mesma quantidade. O material segue adiante pela cadeia de distribuição local de forma constante.